Senhoras e senhores deputados, retomamos os trabalhos da nossa reunião de 24 de maio. Nesta segunda parte da nossa reunião temos a audição dos peticionários da petição número 186 pela preservação da vivenda Aleluia em Aveiro. Quero cumprimentar, em representação dos peticionários, a senhora Rita Gomes Ferrão e também a senhora Maria João Fernandes, que aqui estão connosco, subscritoras desta petição. Nós vamos trabalhar com a seguinte grelha de tempos. Os primeiros 10 minutos serão destinados aos peticionários para fazer uma intervenção explicando e apresentando as suas razões e os seus argumentos. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões que entender e as considerações que entender. E, no final de todos os grupos parlamentares intervirem, os peticionários voltam a ter 10 minutos para responder aos senhores e aos deputados e para deixarem as considerações finais. E, portanto, vamos dar início à nossa audição pela preservação da vivenda Aleluia em Aveiro. Tem a palavra, em nome dos peticionários, a senhora Rita Gomes Ferrão. Bom dia a todos, obrigada por nos terem recebido. O texto da petição, eu creio que é bastante claro. O que nós pedimos é que, de facto, este imóvel seja preservado, seja conservado, e para isso é fundamental que ele seja classificado como imóvel de interesse público. E este é o cerne da questão, ou seja, é uma longa luta que foi iniciada em 1998 pela doutora Maria João Fernandes, que está aqui sentada ao meu lado, e que é crítica de arte, historiadora de arte, tem um livro publicado sobre o arquiteto desta casa. Nós pusemos o livro a circular, portanto, para poderem ver. Este processo tem-se vindo a arrastar, portanto, desde 1998, há 25 anos, e a casa, de facto, ainda não está classificada. Entretanto, ao mesmo tempo que a petição foi posta a circular, eu dei entrada a um novo pedido de classificação com uma fundamentação que considero o mais aprofundada possível, com a investigação inédita que tem a ver neste... Eu sou investigadora do Instituto de História da Arte e, portanto, trabalho nesta área de investigação. Esse processo de esse pedido de classificação com a documentação também está a circular, eu pedi para circular, se podem consultar, e percebi, por ter ido à DRCC, a Coimbra, consultar o processo de classificação da casa, que todas estas questões relativas à falta de classificação têm a ver exatamente com um relatório que foi feito em 2006, que decorre da única visita técnica que neste caso, o IPAR, realizou a esta casa. Esse relatório enferma de um conjunto imenso de lacunas. Não identifica o arquiteto, que é fundamental, não faz qualquer consideração sobre a obra do arquiteto e sobre a importância da casa no contexto dessa obra, uma vez que não consegue identificar o arquiteto, não identifica a data de construção, não há qualquer referência aos interiores da casa, porque a pessoa que faz a visita técnica não consegue entrar dentro da casa e, portanto, redige-se um relatório ainda bastante extenso, que é um relatório que é omisso em tudo o que é essencial. Não consegue, inclusive, fazer a relação entre o proprietário da casa, que era um industrial de cerâmica, não é? O dono da fábrica Aleluia, e todo o programa decorativo da casa e a sua importância para a história da cerâmica e da azulejaria em Portugal. Isto significa que esse relatório de 2006 é, no fundo, a pedra basilar de todo este processo, ou seja, a partir daqui, todos os pareceres que são emitidos pela DGPC via DRCC têm base num relatório que é omisso em quase tudo o que é essencial. O que significa que, no dia 29 de março, eu dei entrada a um novo processo e estamos, neste momento, à espera que a DGPC finalmente ponha, classifique a casa, ou pelo menos que ela entre em processo de classificação.
A nossa petição tem como destinatários essenciais, obviamente, a DGPC, no sentido de abreviar com toda a urgência esta questão, e nesta situação ainda a coisa se veio a complicar mais, precisamente porque tivemos notícia de que havia a intenção do proprietário da casa a demolir. O que muito nos surpreendeu, uma vez que o proprietário da casa é o Partido Comunista Português, que é conhecido por preservar o seu património e por ter, enfim, posições públicas acerca da preservação do património cultural. Portanto, o PCP requereu a demolição da casa e também, surpreendentemente, a Câmara Municipal de Aveiro acedeu e, portanto, licenciou esta demolição. Digo também surpreendentemente porque em 2006 a Câmara Municipal de Aveiro tinha recusado um pedido de demolição feito pelo anterior proprietário, com precisamente a justificação do parecer emitido pela DRCC, que aconselhava a que esta casa fosse classificada como imóvel de interesse municipal, coisa que nunca chegou a acontecer porque a Câmara Municipal de Aveiro não o fez. No entanto, o que nós pedimos não é que ela seja classificada como património de imóvel, como imóvel municipal, de interesse municipal, mas sim como imóvel de interesse público, porque o interesse da casa transcende largamente Aveiro e a região de Aveiro. Refiro-me só a 2 pontos que estão na nota de admissibilidade e que me parecem muito importantes. Fazer chegar a petição ao Ministro da Cultura para que ele se pronuncie sobre a mesma, porque, obviamente, a DGPC depende do Ministério da Cultura, e fazer chegar o texto da petição e o seu conteúdo aos grupos parlamentares. Para nós era fundamental que chegasse ao grupo parlamentar do PCP e também ao grupo parlamentar do PSD, uma vez que a Câmara Municipal de Aveiro é do PSD. Dou a palavra também à doutora Maria João Fernandes. Então tem a palavra. Não sei se estou no tempo. Peço-lhe só que carregue no botão e tem também a palavra está a circular. a peticionária Maria João Fernandes. Muito obrigada. Portanto, eu quero cumprimentar todos e pedir, sobretudo, o vosso apoio para que esta situação, que tem a ver com um valor patrimonial incontestável do nosso país, se resolva e para que nós não assistamos, com o máximo de pesar, a ver demolido um património público. Portanto, nós estamos numa democracia, estamos num edifício que é o seu bastião principal, e eu quero lembrar aqui a figura do meu pai, engenheiro José Augusto Fernandes, que foi ministro do nosso país, histórico ministro, a seguir ao 25 de Abril, dos primeiros governos de Abril. Eu considero que ele está comigo. Portanto, eu estou aqui a defender um valor da nossa democracia, que é a defesa da cultura, que é um valor identitário, um valor identitário para definir, de facto, aquilo que nós somos. A Vivenda Aleluia é um símbolo, é mais do que um edifício com um valor arquitetural incontestável. É um símbolo, de facto, das vicissitudes do património no nosso país. É um património que está a ser defendido por um conjunto de personalidades, como o arquiteto Cisa Vieira, que escreveu ao Sr. Ministro da Cultura, dizendo que a sua demolição correspondia a um crime de lesa cultura. Portanto, está a ser defendido por um conjunto de arquitetos de valor incontestável, como o arquiteto Cisa Vieira, o arquiteto Gonçalo Birne, o arquiteto José Manuel Fernandes, professor catedrático de História da Arquitetura. Tem o apoio oficial da AICA, Associação Internacional de Críticos de Arte, a que eu pertenço há 40 anos. Eu também sou crítica de arte, como a doutora Rita disse, e, portanto, estou, neste momento, em mais uma batalha de defesa do património, que iniciei em 96, há quase 30 anos, e o dossiê que está a circular é o dossiê de imprensa que corresponde a essa defesa do Centro Histórico de Aveiro, que em 96 estava a ser demolido por desconhecimento do seu valor.
Portanto, a situação repete-se agora. Estava a ser demolido e, graças à ação que eu então desempenhei, esse mesmo Centro Histórico Arte Nova de Aveiro corresponde hoje a uma das capitais europeias da cultura. Aveiro é considerada, está na internet, se colocarem jornal The Guardian, Aveiro, Art Nouveau, aparece a obra de Silva Rocha mais emblemática, que é o Museu de Arte Nova de Aveiro, incluído nas capitais europeias da cultura. Ora, estava a ser arrasado, demolido, impiedosamente. Repete-se a situação. Após uma luta insana de quase 30 anos, que eu protagonizei, devo dizer, com toda a humildade, porque o fiz, eu acho que até conduzida por alguma força do além. Eu produzi o livro que está a circular na altura em que estava a defender este património. Foi uma tese, portanto, eu fiz uma tese de mestrado para defender este património. Portanto, Aveiro é hoje uma das capitais arte novas da cultura. Por desconhecimento, por ignorância, aquilo que o arquiteto Cisa Vieira disse, não é admissível nem por ignorância, está hoje a repetir-se. Ora, uma das obras fundamentais de Silva Rocha, que traduz a sua evolução da arte nova para o estilo casa portuguesa, casa tradicional portuguesa, defendida pelo arquiteto Raulino e praticada pelo arquiteto Raulino, está hoje em vias de iminente demolição, por culpa, em primeiro lugar, do Ministério da Cultura, que não soube defender atempadamente com um pedido de classificação que tem 25 anos, por culpa do município, que não sabe defender os valores, que não quer, que sobrepõe os valores imobiliários aos valores da cultura. E, portanto, por desconhecimento do conjunto em que se integra, portanto, a Vivenda Aleluia integra-se num conjunto de arquitetura com o estilo casa tradicional portuguesa. E, para além do mais, aí entra a especialidade da doutora Rita Gomes Ferrão, pelo valor que tem do ponto de vista das artes decorativas que a integram, com realce, com grande realce para o azulejo. É um mostruário da fábrica Aleluia. E a doutora Rita Gomes Ferrão, no seu pedido de classificação, como investigadora que é, como doutoranda que é nesta área, ela documenta exaustivamente, brilhantemente, o valor desse património azulejar. Para além do azulejo, há todo o aspecto complementar das artes decorativas, a serralharia artística, ainda com traços de arte nova, os tetos de madeira decorada, um fogão de sala, que é uma peça emblemática no estilo da casa tradicional portuguesa, e, portanto, é um verdadeiro museu, quer pelo autor que assina o projeto, quer pelo diálogo com as artes decorativas. Ora, esse património está por um fio. Qual é a solução? A solução é uma ação junto do Ministério da Cultura para que a casa entre de imediato em vias de classificação como imóvel de interesse público. O pedido chegou à Direção-Geral do Património e eu devo dizer que escrevi ao Sr. Ministro da Cultura, em carta registada com aviso de recepção, e ao Sr. Presidente da República, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que antes de ser Presidente, era uma pessoa que eu muito admirava pelo seu também empenho na cultura, e ao Presidente da República pedir-lhe que assinasse a petição, ao Ministro da Cultura que exerça toda a sua ação possível para que a casa entre de imediato em vias de classificação. E é isso que eu vos peço, o vosso empenho, a vossa ação para proteger este património, para que a casa entre de imediato em vias de classificação como imóvel de interesse público. O pedido está feito, está na Direção-Geral de Património, já subiu da Direção Regional para a Direção-Geral, está lá. Agora, se há uma burocracia que prolongue esta entrada em vias de classificação, quando isso acontecer, a casa já está no chão e será uma perda irreparável. A Vivenda Aleluia, tal como o seu nome evoca simbolicamente, merece ressuscitar. Aliás, todo este processo, eu dei-lhe um grande incentivo, um grande empurrão na Páscoa. A Vivenda Aleluia é um símbolo de facto, das vicissitudes do nosso património e da luta do património contra tudo aquilo que a ameaça. E, neste momento, são os valores imobiliários em Aveiro, que vêm já desde há 30 anos. Portanto, eu termino pedindo o vosso apoio de todos os partidos, com o único e o objetivo comum, que é salvaguardar um valor patrimonial incontestável, subscrito pela Ordem dos Arquitetos da região centro de Aveiro, pelo arquiteto Cisa Vieira, que escreveu ao Ministro da Cultura, pelo arquiteto Gonçalo Birne,
por um conjunto de críticos e historiadores de arte de grande relevo. Eu peço o vosso apoio, os representantes, de facto, dos cidadãos, que em vós delegaram a defesa dos seus interesses e, neste caso, de um valor patrimonial importantíssimo na área da cultura. Muito obrigado à Rita Gomes Ferrão e também à Maria João Fernandes pela apresentação que aqui nos trouxeram desta petição. Nós vamos agora ouvir os grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar terá então 5 minutos e começamos aqui, como é regra nesta comissão, pelo maior partido da oposição. Tem a palavra então do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Rui Vilar. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras peticionárias, doutora Maria João Fernandes e doutora Rita Gomes Ferrão. Antes de mais, e para começar, eu acho que é impossível sermos insensíveis, quer às várias notícias e às várias imagens e aos vários textos que nos fizeram chegar sobre a Vivenda Aleluia e sobre o trabalho do arquiteto Silva Rocha. E também agradecer, enquanto cidadão, o trabalho dedicado que têm feito para a preservação do nosso património, que é sempre bastante importante. Dizer-vos que serei o relator do parecer e nessa qualidade, agradecer também todos os contributos que aqui deram até ao momento nesta audição. Agora, tal como as peticionárias solicitaram, o que é pedido aqui é a intervenção do Ministério da Cultura. E eu espero que não transformemos esta audição num ataque à autarquia. Até porque a autarquia de Aveiro cumpriu aquilo para o qual é obrigada, não é? A partir do momento em que o Partido Comunista Português solicitou, junto da Câmara, o pedido para a demolição do prédio, o processo foi devidamente instruído com todos os documentos e pareceres legalmente exigíveis, nomeadamente pareceres das entidades ligadas à defesa do património e da cultura, e teve aqui a Câmara também um papel importante na preservação dos azulejos, até porque, pelo que já lemos, inclusive na carta do arquiteto Cisa Vieira, no texto da Ordem dos Arquitetos, um dos grandes, ou se não o maior valor da vivenda são as suas artes decorativas do seu exterior e do seu interior, e essa preservação dos azulejos, esse destino de interesse cultural, está assegurado, uma vez que vão ser minuciosamente retirados e levados para o museu, e é uma garantia da Câmara, e sendo assim a Câmara não tinha outra alternativa senão diferir o pedido. Mas penso que foi a doutora Rita Gomes Ferrão disse que em 2016 a Câmara... 2006, ok. Tinha, eu percebi mal 2016, mas mesmo assim mantenho a pergunta. Tinha indeferido um pedido anterior para uma demolição. Era isso também que lhe queria perguntar. E também se o proprietário, à época, em 2006, já era o Partido Comunista Português ou se era o anterior. E quais foram os motivos para esse indeferimento, uma vez que, segundo a informação que temos, a Câmara Municipal de Aveiro, neste momento, não tinha outra alternativa, uma vez que face ao cumprimento de todos os requisitos legais, senão diferir o pedido. E realço também que, neste caso, foi assegurada a preservação dos azulejos, que, como é descrita nos vossos inúmeros documentos também, é um dos patrimónios mais valiosos, se não o mais valioso naquela casa. E pronto, espero só que isto não seja transformado numa questão autárquica, até porque a doutora Rita Gomes Ferrão falou na importância de ouvir o PSD em específico e o PCP, uma vez que a Câmara era do PSD, mas a Câmara é um órgão completamente independente da Assembleia da República e do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, estamos aqui enquanto deputados do PSD e nessa posição. Quanto ao PCP, não sei, nem sequer está no debate, e sendo proprietário, é uma posição deles e que não me compete, e que não me compete a mim avaliar. Portanto, eram só essas as questões que queria fazer e também reiterar o apelo para não transformarmos isto num debate autárquico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Rita Ferrão, a doutora Maria José Fernandes, Maria João Fernandes, Hugo Oliveira. Cumprimentar, antes de mais, e agradecer-lhe todo o trabalho que tem feito pela preservação da arte nova aveirense. São muitos os edifícios que se têm conseguido manter, muito também através da sua luta e, portanto, também eu, um aveirense, não do Conselho, mas do Distrito, de deixar-lhe aqui este meu agradecimento. A história que tem a vivenda Aleluia é de enorme importância. E parece-me que para essa história também devemos tentar perceber um bocado da história daquilo que foi a manutenção, a preservação da própria vivenda. E devíamos tentar fazê-lo sempre que vimos para este debate. Pelo menos temos os mínimos conhecimentos para o podermos fazer de uma forma mais qualificada. Sendo que a primeira tentativa de qualificação da vivenda decorreu em 1998, por iniciativa da doutora. Em 2006, o antigo proprietário pretende construir um edifício de 5 andares. Devido a um parecer negativo por parte da Direção Regional do Património, a Câmara decide, por unanimidade, chumbar. O que não deixa de ser caricato, e portanto percebemos bem a história, é que a essa altura o inquilino da casa, era o PCP, que diz publicamente que saúda a decisão e diz que essa decisão devia ser um exemplo não para a vivenda Aleluia, um exemplo para todo o património aveirense. E porquê é que eu digo isto? Porque nós temos que começar a entender e a perceber, porque não é de sumenos. Ou seja, esta recusa faz, evidentemente, também, ou agora, expectativas daqueles que eram os seus antigos proprietários. Proprietários esses que procedem à venda em 2014 ao PCP, que agora deixou apenas de ser inquilino para ser proprietário da sua vivenda. Em 2019, o PCP, alegando ser difícil ou impossível a manutenção ou obras de manutenção, de reabilitação do edifício, e dizendo também que ele não está classificado, esperando também por uma alteração do PDM, diz que pretende, evidentemente, a sua demolição e, nesta altura, a construção de um edifício de 7 andares. É evidente que isto também, não quer dizer, nós podemos aqui perceber bem alguma atrapalhação e tentar dizer, bom, não transformemos isto num debate autárquico. Evidentemente que isto não é um debate autárquico, é sobre a vivenda Aleluia. Mas se aquilo também depende dos órgãos autárquicos, evidentemente também nos podemos esquecer. Não podemos esquecer, por exemplo, que o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro o que diz sobre a sua demolição e a construção de um prédio de 7 andares é que isto é uma gestão urbana sensata. Bom, e depois percebemos aqui que a mudança de posição do proprietário, porque isto não é uma questão menor, porque o PCP, quando diz e quando fala em 2006 de forma pública, não o faz apenas enquanto inquilino, faz enquanto agente público. Há também um condicionamento àquele que era o anterior proprietário, ao qual depois veio adquirir o imóvel. E digo isto porquê? E porquê é que isto é importante e porquê é que eu gostaria de ouvir o PCP? Porque agora, e como disse bem, deu entrada um novo pedido para uma nova avaliação, bastante mais fundamentada, como a senhora doutora aqui já teve a oportunidade de o dizer, dizendo até que provavelmente muito do chumbo do pedido anterior se devia a uma má análise. Portanto, ao dia 2 podemos estar na iminência, e enquanto houver espero que sim, de uma qualificação. E porquê que é importante a história e porquê que é importante eu referir isto? Porque é evidente, e dada um parecer, embora condicional, por parte da DRCC, para que a casa, ou dizendo que a casa não é qualificada e, portanto, também validando que a autarquia pudesse aprovar o projeto, não é? Bom, poderemos dizer que essa aprovação terá criado legítimas expectativas ao atual proprietário. E, portanto, que agora uma qualificação
poderia levar a que o atual proprietário, o PCP, levasse a um pedido de indenização. Certo? E, portanto, era importante nós percebermos isso. Ou seja, se o PCP, que entidade poderá ter essa legitimidade legal, mas tem legitimidade moral. Atendendo que, quando o anterior proprietário o quis fazer, o quis construir, quis edificar, o que veio dizer é que a decisão tomada por a Câmara é uma decisão exemplar, que não deveria fazer também ele próprio, e bem na salvaguarda do património público, mas a verdade é que o património daquele particular, no entendimento que era a sua vontade, ele desvalorizou. E, portanto, acho que o caminho deve ser feito, mas gostaríamos muito de perceber aquilo que outrora foi inclínio e um defensor da casa da vivenda Aleluia, que ao dia de hoje, proprietário, é defensor de um prédio de 7 andares. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui nos trouxeram. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento em especial os subscritores desta petição, presentes representantes da totalidade dos peticionários. Como deputado do Chega eleito por Aveiro, não posso ficar indiferente a este atentado, como não posso também deixar de reparar que só agora o Partido Socialista vem em defesa da vivenda Aleluia. A vivenda Aleluia é um dos ícones arquitetónicos da cidade de Aveiro e considerada a sua preservação imperiosa pelo arquiteto Cisa Vieira e outros elementos da sociedade civil. Localizada na Avenida Lourenço Peixinho, a principal artéria da cidade, a vivenda Aleluia, projetada no século XIX por Francisco Silva Rocha, vai ser demolida pelo seu proprietário, o Partido Comunista Português. Em seu lugar, o PCP vai construir um edifício de 7 andares. Esta decisão do Partido Comunista demonstra que este partido, dito comunista, se vendeu ao lucro, esquecendo a defesa do património cultural e não considerando que o facto de parte dos azulejos virem a ser incorporados no novo edifício é uma desculpa para este atentado à cidade de Aveiro. Tão ou mais grave é o facto do projeto e respectiva demolição terem sido aprovados pela Câmara Municipal de Aveiro, de maioria PSD, presidida pelo Dr. Ribal Esteves. Com toda a legalidade que tenha tido o processo burocrático, não consigo entender esta decisão. Ou seja, temos aqui uma concordância entre o PSD e o PCP numa matéria, na nossa opinião, tão sensível. Não se percebe. Venham os restantes grupos parlamentares trazer as desculpas que quiserem. Este edifício teria que ser preservado. A não classificação da vivenda Aleluia é inadmissível. E deixo algumas questões que, lamentando que o PCP não esteja presente, sendo parte, entre aspas, interessada nesta matéria, deixo-me as questões de se os apartamentos serão para arrendar com rendas sociais, se vendidos será a preços acessíveis, se os apartamentos estarão isentos de IMI. Em suma, para o Chega, este negócio do PCP não passa de um comunismo travestido em capitalismo. O Chega defenderá até às últimas a não demolição, a preservação da vivenda Aleluia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Nós chegamos ao fim da ronda pelos diferentes grupos parlamentares. Eu quero apenas aqui referir que a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, informou no início desta nossa reunião que não estaria presente na reunião, uma vez que é também ela líder parlamentar e que, à mesma hora que nós estamos reunidos, está a decorrer a Conferência de Líderes, isto é, a Conferência do Presidente da Assembleia da República com os grupos parlamentares, e ela está em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português nessa mesma reunião, mas estão aqui, como os grupos parlamentares têm assessores, estão aqui assessores do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Não podem participar na reunião. Essa parte, só os eleitos é que podem participar na reunião. E, portanto, ouvidas as questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, devolvo a palavra à doutora Rita Gomes Ferrão e à arquiteta Maria João Fernandes, no sentido de responder às questões que os seus deputados colocaram. Tem a palavra. Então, muito obrigada pelas vossas palavras e pelas questões que colocaram. Eu vou, enfim, começo por
esclarecer, ou penso que já estaria claro, mas deixo claro de uma vez por todas, que o que nos motiva não são questões partidárias. São questões estritamente culturais e patrimoniais. Se a doutora Maria João Fernandes é, de facto, bisneta do arquiteto e tem todo este passado de defesa da obra do seu bisavô, não estritamente por ser seu bisavô, mas pela qualidade desta obra que merece ser preservada. Eu não tenho qualquer ligação a Aveiro, não tenho qualquer familiar, não tenho qualquer... Sou historiadora de arte, trabalho sobre questões ligadas à produção cerâmica em Portugal na segunda metade do século XX e, portanto, é impossível não estudar Aveiro, porque Aveiro tem, obviamente, uma produção cerâmica importantíssima. Das questões que foram colocadas, aliás, o único deputado que colocou questões foi o Dr. Rui Vilar, que muito agradeço. A primeira questão tinha a ver com eu ter referido os grupos parlamentares do PCP e do PSD. Só o fiz, creio eu, por razões óbvias, ou seja, porque, de facto, o Partido Comunista Português é o proprietário do imóvel e porque o PSD é, neste momento, quem está à frente da Câmara de Aveiro. Em relação ao pedido de 2006, o Sr. Deputado Hugo Oliveira respondeu a essa questão, não é? Ou seja, fez um historial, que muito agradeço, que resume bastante bem o que se passou. E o que se passou responde, de certa forma, à terceira questão do deputado Rui Vilar, que colocava, enfim, colocava a questão, ou pelo menos afirmava, que a Câmara Municipal de Aveiro estava dentro da legalidade, não discuto isso, e que não poderia fazer nada para evitar. Poderia e tinha a obrigação de o fazer, se de facto estivesse interessada no bem da cidade e não apenas no interesse de algumas pessoas, que serão, não sei quem, os proprietários, quem vai tirar rendimentos desta situação. Agora, há uma questão fundamental, e é nessa que me vou centrar, que é que tem a ver com a azulejaria. Quando falamos de um conjunto arquitetónico com obras de arte integradas e estamos na Assembleia da República, é um conjunto arquitetónico com imensas obras de arte integradas, portanto, é um privilégio, com certeza, poder estar aqui e poderem trabalhar aqui neste ambiente. Compreendem isso, então, de uma forma ainda mais clara do que outras pessoas que não têm esse privilégio. Retirando as obras de arte deste contexto e colocando-as noutro contexto, o edifício mantém o seu valor arquitetónico. Estas obras de arte, se forem de facto integradas, não mantêm o seu valor. Ou seja, retirar os azulejos de um conjunto arquitetónico, não estamos a falar de uma fachada de uma casa, atenção. Estamos a falar de uma casa que tem uma volumetria assimétrica, com várias características que são específicas da arquitetura preconizada pelo Raulino na sua definição de casa tradicional portuguesa, e que integra um conjunto cerâmico que é o único no país, porque esta casa foi construída para ser uma casa mostruário, ou seja, o próprio industrial de cerâmica usava a casa como uma forma de demonstrar como é que os produtos da sua fábrica podiam ser usados e podiam ser integrados nos vários espaços arquitetónicos. Portanto, não é retirando um conjunto azulejar único no país e colocando dentro de gavetas, porque é disso que se trata, estamos a falar do Banco Azulejar de Aveiro, que é uma iniciativa muito louvável da Câmara Municipal e eu não tenho, à partida, nada a desfavor do que a Câmara Municipal de Aveiro tem feito ao longo dos vários anos na proteção do património azulejar, é muito louvável, mas quando se fala da Câmara Municipal de Aveiro, fala-se de uma sucessão de executivos. Falamos do último executivo, as declarações do Dr. Ribau Esteves, ou do engenheiro Ribau Esteves, estão na imprensa, podem ser lidas por qualquer pessoa. Não tenho aqui a referência, mas posso citar de memória
ele dizer que a casa não vale nada, é uma casa velha de 2 andares, foi nestes termos que ele se referiu à casa, é uma casa velha de 2 andares que deve ser demolida para construir aquilo que ele acha que é uma boa gestão urbana, que é o tal alinhamento pelas sércies daqueles 2 edifícios sem qualquer valor patrimonial que existem na Avenida de Lourenço Peixinho, em Aveiro. Sendo o Dr. Ribal Esteves vereador com o pluro do turismo, seria talvez expectável que compreendesse que o turismo contemporâneo já não se compraz com este tipo de pensamento. A Vivenda Aleluia pode ser um ativo cultural em Aveiro, também turístico, se a autarquia assim souber trabalhar para o preservar e para o usar nesse sentido. E também existem muitas formas de resolver as questões das sércias, que vão ficar inevitavelmente desalinhadas, mas que podem até ser revestidas com vegetação. Há imensas soluções contemporâneas para esse problema. O que não há, neste caso, é vontade política, nem do proprietário, nem da Câmara Municipal. E é nesse sentido que nós apelamos a essa consciência patrimonial e cultural da vossa parte e da parte da Assembleia, que entendam a preservação do património como um empreendimento para o futuro. Não é querer preservar coisas velhas. Isso interessa-nos muito pouco. A preservação do património é um empreendimento para o futuro. É o legado que nós deixamos às gerações vindouras. Não faz sentido demolir agora um objeto com um valor patrimonial incontestável para daqui a 20 anos lamentarmos profundamente essa demolição e olharmos para as fotografias do passado com muita nostalgia e termos mais um edifício de 7 andares sem qualquer valor patrimonial. A questão de recolocar azulejos produzidos em 1929-30 com contornos neobarrocos, o painel que é proposto pela Câmara para ser preservado e para ser eventualmente colocado no novo edifício a construir, integrar um painel desses num edifício contemporâneo é uma solução completamente inadequada, que já se provou em imensas situações, outras, infelizmente, que já foram construídas, que é uma solução errada, que não funciona e que não traz qualquer valor patrimonial nem ao edifício novo, nem aos azulejos que, por sua vez, foram retirados do seu contexto original. Portanto, colocar obras em museus, sim, quando não há outra solução. Deixá-las in situ é a situação ideal para que a população possa usufruir delas, sem ter que ir visitar o museu. A Casa Aleluia pode eventualmente ser transformada num equipamento cultural. É outra questão que não tem a ver com esta petição, mas se o seu proprietário e se a Câmara Municipal conseguirem chegar a um acordo e se entenderem neste sentido, quem seria beneficiado seriam, obviamente, os cidadãos. Eu penso que respondi às questões que foram colocadas. Maria João, se quiser. Sra. Arquiteta Maria João, quer acrescentar mais alguma coisa? Tem a palavra. Eu não sou arquiteta, sou crítica de arte. Sou crítica de arte, historiadora. Portanto, eu devia dizer, como o poeta Eugênio de Andrade, cujo centenário se comemora este ano, as palavras estão gastas. Há 30 anos que eu estou a falar, a escrever, fiz uma tese de mestrado, publiquei um livro, tenho um dossiê de imprensa histórico que envolveu todos os jornais mais importantes do nosso país, fiz um colóquio internacional. As palavras estão gastas. Eu devia dizer, dou-vos a palavra. Por isso é que os senhores são deputados. Dou-vos a palavra e peço-vos uma ação que consiga o sucesso. Que consiga o sucesso. Eu evoco todos os grandes nomes da nossa cultura, incluindo Eugênio de Andrade, como digo, que eu conheci pessoalmente. Bem, e eu não posso deixar de abrir um parênteses de 1 minuto, é 1 minuto para este parênteses. Silva Rocha, o autor do Centro Histórico de Aveiro, está neste momento numa vala comum. Eu estou num processo há 7 anos para recuperar os restos mortais do autor de uma das capitais de arte nova do país, da Europa. Eu já fiz uma petição nacional.
que infelizmente na altura não consegui reunir as assinaturas suficientes, mas que foi subscrita por alguns dos nomes principais do nosso país, entre os quais o Eduardo Lourenço, que já cá não está, e até estrangeiros, etc. Portanto, é um parênteses que eu vou fechar. Portanto, o senhor deputado do PSD, o deputado Rui Vilar, que é um jovem deputado, eu pedia-lhe que arregaçasse as mangas e que, em vez de defender o Presidente da Câmara de Aveiro, apesar de ser do seu... Deixe-me concluir. Apesar de ser do seu partido, porque não quer que isso se transforme num libelo contra a Câmara de Aveiro. Eu também não quero. Eu quero é resolver o que está errado. E eu peço a este jovem deputado de Aveiro, o deputado Rui Vilar, que aliás tem o nome de uma pessoa da nossa cultura, que é o Dr. Rui Vilar, que foi presidente da Fundação Gulbenkian. Não é que isso lhe dê nenhuma responsabilidade. A responsabilidade é ser jovem, estar em Aveiro e ser deputado. Arregace as mangas e ajude-nos a resolver isto. Contacte com o Presidente da Câmara de Aveiro. Faça-o ver a razão, porque aquilo que disse, e que eu quero em absoluto discordar, como a doutora Rita já o fez, disse isto: a Câmara não tinha outra alternativa senão demolir. Tinha. É assim, havia outra alternativa, além de crucificar Cristo. O Pilatos deixou a situação ao destino e até hoje é reconhecido como tal. Há outra alternativa, a não ser destruir a vivenda, aleluia, é transformá-la num museu extraordinário das artes decorativas do nosso país. Houve uma historiadora, investigadora também, que disse: é um dos exemplos, se não o mais importante, da articulação da arquitetura tradicional casa portuguesa com os interiores. É uma casa, de facto, é um ex-libris da arquitetura e das artes decorativas do seu tempo. Se não o principal ex-libris. Ora, eu, como disse, eu apelo aos deputados. Os senhores é que têm, de facto, a possibilidade de contactar com o Poder, com o Ministro da Cultura, com o Presidente da Câmara de Aveiro. Eu peço-vos isto. As minhas palavras estão praticamente esgotadas. Eu já esgotei os meus argumentos. Aquilo que disse o Cisa Vieira, que escreveu em 96, a obra de qualidade ímpar do arquiteto aveirense Francisco da Silva Rocha está a ser destruída numa época em que isso já não é desculpável nem pela ignorância. Está a circular o abaixo-assinado, onde está a circular, não está aqui. Portanto, esta declaração está manuscrita e nesta petição para salvaguardar a obra de Silva Rocha está o Jorge Sampaio, que já cá não está entre nós, está o Mário Soares, estão os maiores intelectuais do nosso país. Ora, isto foi há 27 anos. 27 anos depois, quando eu consegui evitar que a Arte Nova de Aveiro fosse para o lixo, e hoje é uma das capitais europeias da Arte Nova, eu não vou conseguir evitar que a vivenda Aleluia vá para o chão. Um património subscrito por Cisa Vieira, que disse é um crime de lesa cultura. Então o que é que se sobrepõe à cultura? São os valores imobiliários? Nós vamos legar cimento às gerações futuras? Ou vamos ligar aquilo que nos identifica? Os grandes valores da nossa cultura. O que é que somos nós? O que é que nós nos propomos ser no futuro? E, portanto, eu quero, como disse, discordar em absoluto de que o Presidente da Câmara se propõe pôr as artes decorativas noutro sítio ou numa fachada do novo prédio. Isso já a doutora Rita Ferrão defendeu melhor do que ninguém, portanto não preciso subscrevo e digo que seria um total disparate. A arquitetura é um conjunto, é um diálogo entre, portanto, o edifício e aquilo que o compõe e, portanto, essa solução é completamente lamentável. E, por outro lado, portanto, é preciso apelar às entidades no nosso país que podem evitar que aconteça esta tragédia. Para mim é uma tragédia. É uma tragédia não apenas da demolição deste edifício, de tornar inglória 30 anos de luta pela defesa do património, que resultou, de facto, num sucesso, está de pé o Centro Histórico de Aveiro, e, portanto, 30 anos depois, vamos levar em cima com uma derrota destas. Todas as pessoas que defendem a cultura, eu divulguei um artigo, está na internet, já está em sites internacionais, esta é uma luta, é uma batalha da cultura que a cultura não pode perder. A cultura não pode perder, não pode ficar submetida, soterrada debaixo de um prédio de 7 ou 8 andares. Se tem que haver uma indemnização ou não, até é possível que possa haver um contorno dessa indemnização, que o próprio Partido Comunista acabe por concordar com a necessidade de defender este património. Portanto, há muito a fazer. Eu já não consigo, eu devo dizer, já não consigo. Eu nem tenho as forças que tinha há 27 anos. Portanto, eu apelo para vós.
Dou-vos a palavra. Peço-vos que atuem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado à doutora Maria João Fernandes, à doutora Rita Gomes Ferrão. Agradeço a vossa presença aqui em nome de todos os peticionários. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado a quem participou também nesta audiência, aos peticionários. Vamos fazer uma pausa de 2 minutos e completamos na terceira parte da nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado.